Volto à tribuna, senhor presidente, para dar sequência ao tema aqui já abordado com muita competência pelo senador Lazier Martins. Na próxima quinta-feira, senador Cajuru, o Supremo Tribunal Federal oferecerá ao país a sinalização do que deseja. Se pretende contribuir para a mudança real na justiça brasileira, com um combate implacável à impunidade, ou se pretende fazer prevalecer a impunidade como regra, como acontecia antes e promovia indignação maior na sociedade brasileira. Como se sabe, a imprensa divulgou, são 196 mil presos cautelarmente, prisão provisória ou prisão após condenação em segunda instância. Se o Supremo Tribunal Federal alterar a jurisprudência já consagrada em várias oportunidades, porque essa decisão foi repetida pelo menos por 4 vezes, se o Supremo Tribunal Federal, em razão de circunstâncias ou de conveniências, alterar a jurisprudência, nós corremos o risco de ver nas ruas do país cerca de 170 mil criminosos. Não só ladrões do colarinho branco presos pela Operação Lava Jato, mas criminosos do crime hediondo, estupradores, sequestradores, pedófilos, narcotraficantes, assaltantes, assassinos de toda a ordem. E o que pensar de uma decisão como essa? O que pensar desse saidão? Como ficam os brasileiros de bem? As famílias brasileiras? E nós sabemos que, se isso ocorrer, muitos jamais serão julgados e, portanto, não retornarão à prisão. Basta citar o que ocorreu nos últimos 5 anos da Operação Lava Jato. Todos nós sabemos, nesse período, o Supremo Tribunal Federal julgou apenas uma autoridade, enquanto em primeira instância foram 285 ações com condenações que importaram em cerca de 3 mil anos, quase 3 mil anos de prisão. Se ocorrer esta alteração de jurisprudência, cerca de 170 mil, pouco mais ou pouco menos, presos, estarão soltos, à espera do julgamento em última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. E a indagação que se faz: quantos chegarão a ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal? Muitos morrerão antes do julgamento. Tal a lentidão dos procedimentos e, sobretudo, os expedientes protelatórios que são ardilosamente utilizados pela experiência advocatícia do nosso país, valendo-se, sobretudo, do preciosismo jurídico que se sobrepõe quase sempre aos interesses maiores da coletividade. Nessa faixa ampliada da interpretação da legislação, e nós já discutimos aqui se há espaço para a interpretação da legislação, que a interpretação seja a serviço do bem e não do mal, que a interpretação ocorra para atender às aspirações da sociedade e não aos interesses localizados de eventuais criminosos alcançados pela justiça. O que espanta é a mudança de posição. Ministros respeitáveis, que fizeram história, certamente nos surpreenderão se mudarem de posição na próxima quinta-feira. Temos vários exemplos. Há poucos dias apresentei aqui o exemplo de uma ação que começou na 3ª comarca de Londrina, quando, em primeira instância, a Justiça determinava que o delator poderia, sim, ser o último ouvido nas alegações finais.
Houve recurso, o Tribunal de Justiça manteve a decisão, houve novo recurso, o STJ manteve a decisão, outro recurso e o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão, sendo relator o ministro Gilmar Mendes. Pois bem, agora houve a alteração. O próprio relator, que ofereceu voto naquela oportunidade, que recebeu a unanimidade dos seus pares, mudou de posição quando do 7-4, que estabelece a necessidade de reversão de procedimentos já adotados, a pretexto de que o delator não poderia ser o último ouvido nas alegações finais. Apresento agora alguns exemplos que dizem respeito à prisão em segunda instância. Vamos lá, para o ano de 2002, ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello julgava semelhante pretensão relativamente à prisão em segunda instância. Disse ele: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer que a efetivação da prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride o princípio constitucional da não culpabilidade do réu. Eis que, em tal hipótese, a privação da liberdade do sentenciado, por revertir-se de cautelaridade, não importa em execução definitiva. Portanto, guarda relação com a Constituição, não afronta a Constituição. Este foi o voto do ministro Celso de Mello em 2002, acompanhado pela unanimidade dos seus pares. Portanto, em 2002, prisão em segunda instância revestia-se de constitucionalidade. Não se constituía afronta à Constituição do país. Agora fala-se que o ministro Celso de Mello pode mudar de posição. Tenho dificuldade, porque sempre o respeitei, de acreditar que isso possa ser verdadeiro. Prefiro aguardar, na esperança de que ele mantenha o respeito que devotamos pela sua trajetória na magistratura brasileira. Creio que seria certamente uma decepção, não só para mim, mas certamente para todos aqueles que o admiram pelo que ofereceu de contribuição à justiça do nosso país em memoráveis julgamentos, como, por exemplo, durante o Mensalão. Espero, portanto, que o ministro Celso de Mello seja o ministro de 2002, 24 de 9 de 2002. Em 2004, ministro Carlos Veloso, da mesma forma, assevera a constitucionalidade da prisão em segunda instância. Como o tempo está se esgotando, eu vou apressar. Em 2005, desta feita, foi a ministra Ellen Grace, da mesma forma, e sempre por unanimidade. Vossa Excelência tem o tempo da prorrogação, 5 minutos. Muito obrigado, presidente. Garantindo a constitucionalidade da prisão em segunda instância. Vamos em frente. Em 2016, 17 de fevereiro, é a vez do ministro Teori Zavascki, que deixou uma imagem extraordinária como ministro. Ele, da mesma forma, já relator da Operação Lava Jato, o ministro Teori Zavascki oferecia parecer também assegurando a constitucionalidade da prisão em segunda instância. O que esperar agora do Supremo Tribunal Federal? Ontem, evidentemente num rasgo de indignação, afirmei aqui que temia pela possibilidade da população brasileira se revoltar com uma decisão do Supremo Tribunal Federal que possa significar retrocesso no combate à corrupção no país e que poderia até ensejar nesta rebeldia popular, que seria obviamente compreensível,
atos que certamente extrapolariam os limites da civilidade, como, por exemplo, incendiar o Supremo Tribunal Federal, diante da insatisfação coletiva que certamente emergeria de uma decisão que trombe nas expectativas do povo brasileiro. Por isso, senhor presidente, é preciso, nesta hora, com maturidade política e responsabilidade, convocar o Supremo Tribunal Federal para que tenha a exata noção da sua responsabilidade nesse momento crucial para o futuro do país. Ou nós caminhamos para a moralização da atividade pública e elegemos uma legislação criminal que corresponda às expectativas do nosso povo, ou estaremos dizendo que a legislação criminal que desejamos é aquela que protege os criminosos e que faz prevalecer a impunidade como regra, sempre derrotando a justiça no nosso país. O que desejamos é uma política criminal que corresponda às expectativas da nossa gente. O que não desejamos é uma política criminal que possa beneficiar criminosos, que possa beneficiar assaltantes do dinheiro público, mas possa também beneficiar não só os corruptos de toda a natureza, mas também os assassinos, os traficantes, os pedófilos, os sequestradores, os estrupadores, aqueles que serão beneficiados se eventualmente o Supremo Tribunal Federal alterar a jurisprudência já firmada, na contramão da evolução histórica. Porque se nós somos o único país vinculados à ONU, dos países vinculados à ONU, o Brasil é o único país que ainda não consagrou na sua legislação a prisão em primeira ou segunda instância. Isso é retrocesso, isso é atraso. Nós temos que avançar. O Congresso Nacional tem responsabilidade. Temos várias propostas tramitando no Senado que desejam a consagração da prisão em segunda instância. Está aqui o senador Oriovisto Guimarães, que é um dos autores de uma proposta. Eu tenho outra, desde 2018. Está com o relator Rodrigo Pacheco desde o dia 17 de abril deste ano. É a emenda número 13 de 2018. Portanto, o Congresso Nacional tem culpa também, porque se legislasse com a celeridade que a população exige, nós não estaríamos vivendo o impasse que hoje vivemos, diante dessa perspectiva de uma decisão que será uma tragédia da parte do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, presidente.